Olá, amados, mais uma vez de volta. Vamos falar com o nosso Deus. Hoje, amados, vamos falar com um versículo, é pequenininho, pequeno mesmo, tá? Porém, com grande poder, espiritualmente falando. Tá? Quando você coloca ele em prática, você vê a diferença que faz na sua vida, a palavra do Senhor. Então, amados, mais uma vez eu peço a você que está do outro lado da telinha aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você ama de verdade, tá? E aqueles também que você não ama, compartilhe. É a palavra do Senhor. A voz pode ser minha, mas a palavra que vai falar aqui agora é do Senhor. E eu tenho certeza, se você assistir esse vídeo com aquela fé que Deus te colocou no seu coração, você vai ser tocado pelo Espírito Santo. Porque a palavra é muito forte, amados. É um versículo pequenininho, mas com grande poder espiritual. Esse versículo está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um versículo bastante conhecido, tá? É bastante conhecido esse versículo. Fala assim a palavra do Senhor no capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, diz assim a palavra do Senhor: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem lhe fortalece? É Deus? Se é Deus, ele está dizendo aqui agora. Tudo eu e você podemos naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Esse é um dos textos, amados, mais conhecidos da Bíblia. É verdade. Mas muitas vezes também é o mais mal compreendido, amados. Esse detalhe. Ele é o mais conhecido, mas também é o mais compreendido aqui na Bíblia, esse versículo. Porque aqui, amado, o apóstolo Paulo de Tarso, ele não estava falando de conquistar daquele, qualquer desejo que ele estava querendo, não, amados. Pessoal, é o desejo pessoal dele, não era o desejo pessoal dele, não. Riqueza, sucesso humano, não era disso não, tá? Ele estava, sabe o que? Falando, sabe o que, amado? Sobre permanecer firme em qualquer situação da vida através da força de Cristo Jesus. Não é a força dele, em qualquer situação, através da força que Deus dava para ele. Essa é a diferença. E vamos contextualizar o versículo para que possamos entender o que Paulo está falando nessas palavras. Porque, amados, nesse capítulo 4, Paulo estava agradecendo à igreja pela ajuda financeira que ele foi enviado. Porque ele estava preso aqui, Paulo estava preso, amados. Então ele explica algo muito importante para mim e para você. Nessa situação que ele acabou de falar, esse versículo aqui, Paulo está falando, sabe o que para mim e para você? Ele aprendeu a viver na fartura. Aprendeu também a viver na necessidade. Não é só na fartura, ele aprendeu as duas coisas, na necessidade na fartura. Aprendeu a ter muito e ter pouco. Aprendeu a passar fome. Isso aqui é Paulo está falando, tá, irmão? É forte. Então vamos entender esse versículo, para que não possamos confundir. O segredo dele não era a situação externa, mas a força interior que vinha de Cristo. Os versículos anteriores ajudam a entender melhor. Se você for um versículo anterior, você vai entender melhor esse capítulo aqui. Porque no capítulo 12, nesse mesmo, aqui nós vamos estar no 13, se você for no 12, ele fala assim: sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em todas as coisas. Isto inclui, sabe o quê? Que a gente acabou de falar aqui agora. Então, os versículos 13, e dá a conclusão disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, sabe o que a minha, você, amado, nesse versículo? Eu consigo suportar escassez e consigo enfrentar perseguição, consigo permanecer fiel, consigo continuar mesmo sofrendo. São três palavras fortíssimas que Paulo está falando aqui. E se você está passando uma situação igual a de Paulo, faça isso que ele acabou de falar. Tudo isso porque Cristo lhe dava força espiritual. Então a nossa força não vem da gente. A nossa força é a força espiritual que vem de Deus. Significa, sabe o que é isso para mim e para você? Posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Nós somos livre-arbítrio, amado. Nunca vou falhar. Deus vai me dar tudo que eu desejo. Isso aqui, amado, não significa isso não, tá? Que ele está falando, não. O verdadeiro significado dessas palavras de Paulo, amado, significa, sabe o que agora? Cristo capacita o cristão a permanecer firme em qualquer circunstância. É Cristo ele capacita a mim e a você para permanecer em qualquer circunstância da nossa vida. A palavra fortalece, quando ele fala aqui, amado, no grego e o original, a ideia de alguém sendo continuamente fortalecido por outro. Ou seja, ele está sendo fortalecido por Cristo Jesus, como eu e você também.
Ele dependia diariamente de Cristo. Você depende de Cristo todos os dias? Eu creio que sim. Eu também sou dependente totalmente de Deus. Eu dependo de Deus todos os dias, todos os momentos da minha vida. Quando ele fala aqui essas palavras, mano, deixa eu falar para você uma coisa. Lá em 1 Coríntios, na epístola de 1 Coríntios 12, 9, Paulo fala uma frase interessante. Ele fala assim, ó. Deus está falando para Paulo assim, as palavras. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa em mim e você, nas nossas fraquezas. Deus não prometeu ausência de lutas. Não, Deus não fez isso, não. Ele prometeu presença e força durante as lutas. Olha só, Deus não prometeu que você não vai, as nossas lutas vamos ter. Agora, Deus prometeu a mim e a você que Ele vai estar comigo e você nas nossas lutas. Muitas pessoas tentam vencer, amado, sozinho, não consegue, não. Muitas pessoas tentam vencer sozinho, sabe? Porque o pecado, a ansiedade, o medo, o sofrimento, as tentações, não sei, sozinho você não consegue, não. Apenas pela força humana você não vai conseguir nunca. Paulo ensina que a verdadeira resistência espiritual nasce na dependência de Cristo. Se você depende de Deus, pode ter certeza que você vai vencer. Quando Paulo diz aqui, aprendi na palavra, aqui no versículo, o contentamento espiritual não nasce automaticamente, mas não. Ele vem caminhando dia a dia. Ele vai se desenvolvendo em mim e você. Das provas da maturidade, da fé, da comunhão com Deus. A força de Cristo aparece mais nas fraquezas, amados. Quando a pessoa percebe que não consegue sozinha, eu e você, a gente começa a experimentar o poder de Deus de maneira mais profunda. Ou não é assim? Nossa vida é assim, amados. Por isso, muitos servos de Deus crescem espiritualmente, justamente em tempos difíceis. Muitas pessoas crescem aqui, amados. Quando você está passando situação difícil, você chama a Deus, Deus, meu Deus, me ajude, por favor, eu não consigo. Deus vai lá e te ajuda, amado. Quando ele fala que Cristo é suficiente em qualquer fase, quando Paulo fala, amado, o que ele quer dizer com isso, a mim e a você? Na abundância, ele impede o orgulho. Ou não é assim? Na abundância, ele impede o orgulho. Na escassez, ele sustenta. Na tristeza, ele consola. E na perseguição, ele fortalece. Paulo aprendeu que a estabilidade espiritual não dependia das circunstâncias, mas da presença de Cristo. Vamos fazer a contextualizar para os dias atuais, disso aqui. Hoje vivemos, sabe o que, amados? Emocionalmente cansados, ansiosos, desanimados, com medo do futuro. Não é assim. Mas Filipenses 4,13 não é uma frase mágica de motivação humana, é uma declaração de dependência espiritual. Esse versículo ensina para mim e para você, sabe o que, amados? Você pode continuar, suportar, permanecer firme, vencer espiritualmente, porque Cristo fortalece aquele que confia nele. Resumo desse versículo, para que possamos entender melhor. Filipenses 4,